Vocês estão preparados? Sombras e sussurros. Relatos de encontros sobrenaturais nos Estados Unidos. Bem-vindos a Sombras e Sussurros, onde mergulhamos nos relatos mais arrepiantes e inexplicáveis de encontros sobrenaturais nos Estados Unidos. Prepare-se para aventurar-se em um reino onde o familiar encontra o desconhecido e o mundano se transforma em uma experiência de arrepiar a espinha. Os Estados Unidos, com sua complexa tapeçaria de culturas e histórias, servem como terreno fértil para o sobrenatural. Desde os primeiros colonizadores até a era moderna, histórias de fantasmas, aparições e eventos inexplicáveis têm sido passadas de geração em geração. Hoje, damos vida a 5 relatos que desafiam a lógica e desafiam nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Então, apague as luzes, acomode-se e prepare-se para ouvir histórias que podem fazer você pensar 2 vezes antes de dormir esta noite. O Fantasma do Farol, de St. Augustine. Nossa primeira história nos transporta para a ensolarada costa da Flórida, para o histórico e enigmático Farol de St. Augustine. Construído em 1874, este imponente farol é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Empoleirado na ilha de Anastasia, o farol se ergue como um sentinela contra o mar, sua luz varrendo as águas escuras. Mas, sob seu exterior robusto, esconde-se uma história trágica. Diz a lenda que o farol é assombrado pelo espírito de uma jovem chamada Elisa. Nos anos 1800, Elisa era filha do encarregado da construção do farol. Em um dia fatídico, enquanto brincava com suas irmãs em um carrinho usado para transportar materiais, o veículo perdeu o controle e caiu no mar. Tragicamente, Elisa não sobreviveu ao acidente. Desde aquele dia, visitantes e funcionários do farol relataram avistamentos assustadores de uma jovem em roupas antigas, com longos cabelos escuros, vagando pelos terrenos do farol. Alguns afirmam ter ouvido o riso inocente de crianças ecoando pelos corredores, enquanto outros sentiram uma presença fria e desconcertante. Um dos relatos mais convincentes vem de um grupo de turistas que visitou o farol durante uma noite tempestuosa. Enquanto subiam a escadaria em espiral, o som de passos ecoava atrás deles. Quando se viraram, não havia ninguém. No entanto, ao chegarem ao topo, foram recebidos com a imagem inconfundível de uma jovem olhando para o mar, apenas para desaparecer diante de seus olhos. Investigadores paranormais que exploraram o local capturaram gravações arrepiantes de vozes de crianças e figuras sombrias em suas câmeras. Para muitos, o farol de St. Augustine serve como um lembrete pungente de que algumas almas nunca encontram paz. A Dama de Branco do Hotel Crescent. Nosso próximo destino é o grandioso Hotel Crescent, aninhado nas ondulantes montanhas Ozark, no Arkansas. Construído em 1886, o hotel já desempenhou vários papéis, incluindo hospital e escola para meninas, mas é mais conhecido por suas histórias assombrosas. O hotel, com seu charme vitoriano e decoração opulenta, parece sussurrar segredos do passado. Entre os muitos espíritos que dizem vagar por seus corredores, o mais famoso é a Dama de Branco. Acredita-se ser o fantasma de uma jovem que nos anos 1930 caiu ou foi empurrada de uma das janelas do quarto 218. Desde esse trágico evento, hóspedes e funcionários relataram avistamentos de uma figura etérea vestida de branco, deslizando silenciosamente pelos corredores. Um casal hospedado no quarto 218 vivenciou um encontro inesquecível. No meio da noite, foram acordados por uma batida persistente na porta. Ao abrirem, não encontraram ninguém. Ao retornarem para a cama, logo sentiram um frio intenso envolver o quarto, seguido por uma brisa suave, como se alguém tivesse passado por ali. Quando olharam para o pé da cama, viram a aparição de uma mulher em um vestido branco esvoaçante, seus olhos fixos neles antes de desaparecer no nada. Funcionários do hotel também contam histórias de portas que se abrem sozinhas, luzes que piscam inexplicavelmente e o som de passos ecoando do andar de cima, mesmo quando está desocupado. Investigadores paranormais que visitaram o Hotel Crescent capturaram imagens de orbes luminosos e gravaram vozes desencarnadas. A Dama de Branco continua sendo um enigma, mas sua presença é um lembrete constante de que o passado nunca está verdadeiramente distante. O mistério da Ponte do Homem-Coelho. Nossa terceira história nos leva ao estado sombrio da Virgínia,
para a infame Ponte do Homem-Coelho, localizada no condado de Fairfax. A lenda do Homem-Coelho começou nos anos 1970, rapidamente se tornando uma das histórias de terror mais contadas na região. A história fala de um homem vestido em um traje de coelho que supostamente ataca pessoas com um machado. Os relatos começaram quando dois jovens, ao voltarem de uma festa, avistaram uma figura peculiar sob a ponte. Ao se aproximarem, foram confrontados por um homem em um traje de coelho que gritou ameaças antes de desaparecer na floresta. Desde então, numerosos outros relatos surgiram, com testemunhas afirmando terem visto o Homem-Coelho nas proximidades da ponte. Alguns dizem que ele é o espírito de um paciente fugitivo de um asilo próximo, enquanto outros acreditam que é apenas uma história criada para assustar os curiosos. Um grupo de adolescentes que ousou investigar a ponte tarde da noite teve uma experiência assustadora. Enquanto exploravam, ouviram passos rápidos e um som metálico ecoando sob a ponte. Quando olharam, viram uma figura correndo em sua direção, com o brilho sinistro de um machado refletindo a luz da lua. Aterrorizados, fugiram e juraram nunca mais retornar. Embora muitos acreditem que o Homem-Coelho seja apenas uma lenda urbana, a ponte continua a atrair aqueles que buscam o inexplicável, perpetuando o mistério por gerações. A Casa Assombrada de Amityville. Nossa quarta história nos leva a Amityville, Nova York, onde uma casa se tornou sinônimo de terror e mistério. Em 1974, a pacata comunidade foi abalada por um crime horrível, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou 6 membros de sua família enquanto dormiam. Um ano depois, a família Lutz comprou a casa e se mudou, apenas para fugir 28 dias depois, alegando ter vivenciado fenômenos sobrenaturais aterrorizantes. Eles relataram ocorrências inexplicáveis, como odores estranhos, manchas geladas, portas e janelas que se abriam sozinhas e visões de figuras demoníacas. George Lutz, o patriarca, afirmou acordar todas as noites às 13h15, a hora exata em que os assassinatos ocorreram. A família também relatou ter visto uma figura demoníaca semelhante a um porco, com olhos vermelhos brilhantes. Os eventos em Amityville se tornaram o foco de uma investigação paranormal e inspiraram inúmeros livros e filmes. Apesar das controvérsias e alegações de fraude, a casa de Amityville permanece um ícone do horror, instigando debates sobre o que realmente aconteceu dentro de suas paredes. A Bruxa Bell do Tennessee. Nossa história final nos leva às paisagens rurais do Tennessee, lar de uma das assombrações mais famosas da história americana. A Bruxa Bell. No início dos anos 1800, a família Bell de Adams, Tennessee, começou a vivenciar fenômenos bizarros e aterrorizantes em sua fazenda. Tudo começou com sons estranhos, batidas, arranhões e correntes arrastando pelo chão. Logo, o espírito começou a se manifestar de forma mais agressiva, atacando fisicamente os membros da família, particularmente John Bell e sua filha Betsy. A entidade, que passou a ser conhecida como a Bruxa Bell, era dita falar com uma voz desencarnada, mantendo conversas e até recitando sermões. Vizinhos e visitantes também testemunharam as ocorrências sobrenaturais, e a lenda da Bruxa Bell se espalhou amplamente. A assombração culminou na misteriosa morte de John Bell, com muitos atribuindo seu falecimento ao espírito maligno. Até mesmo o presidente Andrew Jackson, que supostamente visitou a fazenda Bell, teria encontrado a bruxa, saindo com uma história que nunca esqueceria. A Bruxa Bell permanece um marco do folclore do Tennessee, sua lenda mantida viva por incontáveis relatos e investigações sobre os misteriosos eventos que assombraram a família Bell. E assim, concluímos nossa jornada por alguns dos relatos mais assustadores e inexplicáveis dos Estados Unidos. Essas histórias, sejam lendas urbanas ou experiências verdadeiras, nos lembram do fascínio e do medo que o desconhecido pode suscitar. O que faz essas histórias persistirem ao longo do tempo? Talvez seja o desejo humano de explicar o inexplicável, ou simplesmente a atração pelo mistério e pela emoção. Independentemente da verdade por trás desses relatos, eles continuam a capturar a imaginação de todos que os ouvem. Esperamos que você tenha gostado de Sombras e Sussurros. Se tiver coragem, compartilhe suas próprias experiências sobrenaturais nos comentários abaixo. Quem sabe, talvez sua história seja a próxima a ser contada.